sombra de recorte ela é muito importante no desenho da animação. A sua utilização é muito comum nos desenhos japoneses e nos desenhos 2D, recorte digital que a gente vê na atualidade. Como que ela funciona? Primeiro, para a gente entender um pouco melhor, é preciso identificar os elementos mais importantes que a gente já viu na aula Luz e Sombra em 4 etapas. Eles são o ponto de luz, o volume do objeto, a sombra topográfica, a projeção da sombra e a sombra de recorte. A sombra de recorte nada mais é do que essa sombra mais dura que fica no objeto. Tá? Então isso é representado normalmente de uma maneira bem simples. Aqui o exemplo do desenho do Akira. Vocês podem ver que tem uma linha que demarca onde fica essa sombra mais dura. O ponto de luz está aqui e essa sombra vem aqui. Tá? Aqui é um exemplo num frame finalizado. Vocês têm basicamente sombra e o tom normal com luz. Vocês podem ver aqui no cabelo dela. Essa sombra dura é chamada de sombra de recorte. Essa sombra de recorte ela é boa porque ela é rápida. Você imagina que cada desenho da animação tradicional tem 24 frames. Imagine se você vai criar 24 frames, vai criar degradê entre eles com vários tons. Vai ser inviável. E manter esse degradê de um frame para o outro também é inviável. Por isso que existe uma linha. Então o que é animado é essa linha aqui, ó. Porque é fácil de você manter a linha conforme o braço vai mexendo, o rosto vai mexendo. Porque manter um degradê é fácil da animação ficar muito tremida e criar um efeito às vezes que não é agradável aos olhos. Além disso, a sombra de recorte ela também pode ser vista na realidade. Então você pode ver aqui o outro frame do filme 7 anos no Tibete, que existe uma sombra que ela pode ser desenhada. Essa sombra que pode ser desenhada é a sombra de recorte. Então aqui eu vou desenhar para vocês, se vocês verem. Ó. Ela pode ser chamada também de sombra principal. Se você acerta essa sombra, você acerta o volume principal da sombra. E aqui eu escolho ficar com aqueles tons que são mais escuros. Então, aqui vocês podem visualizar o que é a sombra de recorte. Se eu estivesse fazendo uma animação, depois que eu tivesse feito a animação animado, eu ia lá e ia pintar. Quando fosse etapa de pintura, né? Pintar essa parte da sombra de recorte com uma área mais escura que merece receber sombra. Então a dica para vocês sobre a sombra de recorte é: façam uma coisa que eu fiz bastante quando eu estava estudando a sombra e animação 2D. Peguem os frames dos filmes, digite no Google o frame do filme que você gosta, Akira, Estúdio Ghibli, e veja como que eles usam esse conceito. E tente colocar isso no desenho de vocês. É rápido e é simples. Por exemplo, se vocês usaram isso num concept art e depois as pessoas vão fazer uma animação 3D onde existe a possibilidade de existir um degradê mais complexo, não vai fazer diferença, porque o principal já foi marcado aí. Não vai atrapalhar. Então a dica é: aprenda a fazer a sombra de recorte, treine ela, que a sua luz e sombra para animação vai evoluir também. O seu desenho todo vai evoluir e ele vai ganhar rapidamente volume. O Sketch também, no Sketchbook, use
esse tipo de técnica, tá bom? Então é isso, obrigado.